Olá, começa mais uma edição do Boa Vontade Entrevista. O nosso convidado de hoje nasceu no Espírito Santo, mas foi a partir da cidade do Rio de Janeiro que construiu uma história muito particular de vida pessoal e profissional. Temos o prazer em receber aqui no estúdio da Boa Vontade TV, no Rio de Janeiro, o veterano jornalista Wilson Figueiredo. Wilson, prazer recebê-lo na Boa Vontade TV. Prazer é meu. Seja bem-vindo para contar um pouco da sua vida, da sua carreira. Contar a vida profissional resume melhor, né? Sim, e tem uma biografia, né, a sua, e a vida continua. Essa biografia foi lançada em homenagem à sua dedicação ao jornalismo. Foi. O senhor esperava, assim, que esse reconhecimento viesse de forma tão justa? Nunca esperava e não. Isso emociona. Quer dizer, é a vida que é passada limpo, numa versão para circular. Eu insisti muito que fosse apenas a vida profissional, sim, porque não tem sentido também você fazer uma coisa dessa e contar que gosta de cachorro, não gosta de cachorro. São 88 anos de vida e de carreira, quanto tem? De carreira eu tenho 60 anos. Só de Jornal do Brasil eu tenho 50, tive 50. Nossa, jubileu de ouro, hein? Agora já tenho 8 anos na FSB. E antes eu tive minha formação profissional, foi nos Diários Associados e na Folha de Minas, os jornais de Belo Horizonte, onde eu comecei e onde eu fiz jornalismo sempre aprendendo, porque jornalismo você nunca está satisfeito com o que sabe, né? Quer dizer, a experiência não se esgota, porque a vida não se esgota. Tudo contribui para um jornalista se atualizar permanentemente. Você é empurrado pelos fatos e vai em frente, você vai com eles. Você abdica um pouco do sentido particular da vida e passa a fazer parte da vida coletiva. Sem dúvida, é a função social do jornalismo. E no iníciozinho da sua carreira, como é que foi a vocação? Não, eu gostaria de esclarecer primeiro o seguinte, eu nasci no Espírito Santo, mas 6 meses depois já estava indo para Minas. Começou tudo em Minas, então? Eu nasci na cidade de Castelo, perto, que era, quando eu nasci, não sei se ainda era distrito da terra de Rubem Braga. Fui criado em várias cidades, meu pai era médico do Estado, médico, funcionário público do Estado, e morou em várias cidades. Eu morei em cidades, Raul Soares, que eu me lembro, que já existia. Raul Soares, Divinópolis, Belo Horizonte, Uberaba, Juiz de Fora. E depois voltei para Belo Horizonte, já para estudar, para ir para a faculdade de medicina, e acabei estudando letras neolatinas. E chegou a dar aula? No meu tempo, não. Eu fiz o curso ao mesmo tempo que eu trabalhava em jornal. E jornal é uma coisa que você, quando começa e dá certo, você não larga mais, dificilmente você larga. É uma atividade apaixonante por causa da atualização. O jornalismo se atualiza todo dia, toda manhã, todo dia, toda noite, o tempo todo. A sua vida passa a ser parte da vida do jornal em que você trabalha. Existe, assim, algum segredo, né, algum preparo para se escrever um bom texto? Baseado em sua experiência? Não, aí entra um princípio geral. Você aprende a escrever escrevendo. Quer dizer, não é, você estuda teoria e tal, mas é só escrevendo. Até prática mesmo. Que aquilo passa a ser uma coisa orgânica de sua parte, compreendeu? Assim como você olha, prova um gosto, você toma o gosto do jornalismo. E para ser um bom repórter, a pessoa já nasce com essa vocação, com essa sensibilidade, ou isso vai se aprimorando ao longo do tempo? Em parte, é uma curiosidade que faz o repórter. O interesse pelo assunto. Acaba se tornando uma coisa profissional, porque você sabe que vai ter que cobrir um fato naquele dia, então você já fica atento ao que está se passando. E você, então, identifica o fato e vai procurar as razões do fato, o que ele implica, as consequências, como é que nasceu, como é que aconteceu. E tem o noticiário diário, você também vira repórter, por exemplo, de política, você tem um noticiário que se modifica diariamente, né? Se altera e continua diariamente, tem sempre um aspecto novo. O senhor passou por diversas editorias, vários jornais. O que o senhor mais gostava de escrever? De que assunto? Olha, eu sempre gostei muito de política, mas independente da política, eu sempre gostei de entrevistas com pessoas interessantes, escritores, de preferência até escritores. De maneira que eu sempre gostei muito
da política, como uma coisa de entrevistas culturais, de natureza cultural. O senhor antecipou por meio de um artigo, na sua coluna política da revista Mundo Ilustrado, a renúncia de Jânio Quadros. Como é que foi possível dar esse furo de reportagem? Conta essa história pra gente. Quando eu fiz essa notícia, depois eu volto a quais foram as circunstâncias, a renúncia de Jânio Quadros foi uma coisa que estava no destino do Brasil. Estava no destino dele. Ele várias vezes anunciou, quando era prefeito, quando era governador de São Paulo, tudo, ele sempre ele recorria à ameaça de renunciar, porque não aguentava os obstáculos, a oposição, sempre uma coisa dessa. Então, isto que criou o clima de Jânio Quadros. Ele, no primeiro dia do governo dele, ele criava uma sensação diária, ele dava notícia diariamente, tinha uma notícia importante para o Jânio, importante do ponto de vista de mobilização. Ele sabia manter a atenção da opinião pública, sabia monopolizar essa atenção. Mas isso também, digamos assim, isso também é um jogo perigoso. Tanto que ele tentou renunciar, ou ameaçou renunciar quando era prefeito, quando era governador, mais de uma vez. Sempre que tinha uma dificuldade insuperável, ele ameaçava. A ameaça era a renúncia. Foi o que aconteceu na renúncia dele. Só que não se sabe a razão exata desse pretexto que atuou sobre ele. E essa que é a questão. E no caso da notícia é o seguinte: eu trabalhava para uma revista semanal chamada Mundo Ilustrado, que era editado pelo Diário de Notícias, que era outro jornal diário de importância na vida do Rio. E veio a eleição dele, e ele tomou posse no dia 31 de janeiro, e começou um governo cheio de novidades. Reconhecimento da União Soviética, reconhecimento de Cuba, quer dizer, ele movimentou tudo que estava embutido, tudo estava engasgado na vida brasileira, ele foi transformando em fato. Como ele saía também, como ele tinha mania, ele criou o hábito de todo começo de mês ele se reunia na capital de um estado, levando ministros para debater os problemas do estado, nos quais o governo federal poderia atuar e ajudar. E no mês de agosto, no começo de agosto, ele fez uma reunião no estado do norte. Eu não sei se foi no Pará ou no Maranhão. Já não me lembro mais em qual dos dois. E enquanto ele estava lá, o pessoal que o servia, que era novo em Brasília, tinha tinha um ano de existência, tinha sido inaugurada um ano antes. Então, nesta altura, o pessoal que trabalhava com ele veio embora. E os repórteres que estavam todos em Brasília também vieram. Então, esse pessoal resolveu se reunir para um papo descontraído. Nessa conversa vai, conversa vem, tudo descontraído, não tinha nada notícia para jornal. Alguém perguntou como é que o presidente Jânio Quadros tinha convencido o vice-presidente João Goulart a fazer uma viagem longa pelo mundo para conversar, para o Brasil se fazer presente. E veio aí que um deles contou que o Jânio tinha chamado o Jango para uma conversa, a relação deles estava estremecida por causa de um veto do Jango, um veto do Jânio. Então, nessa conversa, os dois foram, e o Jânio então falou: claro, eu vou fazer uma viagem ao exterior, gostaria que o senhor, ao assumir o governo, não tivesse nenhum problema a resolver comigo. Se entenderam tal, e o Jânio viajou e foi embora. Aí eu queria dizer, mas qual foi o elemento que o presidente João Goulart usou para convencer o Jango a ficar no governo enquanto ele... Não, ele usou a conversa seguinte: doutor João Goulart, o senhor não tem a ilusão. Em boatos todo dia de que eu vou renunciar, ou de que vai haver uma crise. Não tem crise nenhuma, o senhor vai ter tranquilidade, pode assumir isso aqui. Agora, não tenha ilusões. Se eles me tirarem do poder, ele ainda falou, se os militares me tirarem do poder, não será para botar o senhor. Quer dizer, isso foi uma coisa quase profeta. Ele quis dizer, se eu sair, o senhor não assume meu lugar. É uma crise. Foi, aliás, o que aconteceu. Compreendeu? Então, o Jânio estava fora,
o Jango estava fora, não podia, o Jango saiu, o Jânio foi fazer essa inauguração, foi esse debate lá no norte. Quando o Jânio renunciou, naquele dia que ele renunciou, eram 10 ou 11 horas da manhã, quando o país foi informado disso, nunca houve uma renúncia de presidente, nunca houve nada, não se entendia o que tinha havido. O país entrou em estado de choque. Foi 25 de agosto de 1961, o Jânio renunciou. Só que tem que a reunião dele foi no começo de agosto, e essa notícia que eu tinha saiu no dia, acho que 12 de agosto. Quando estourou a renúncia, um deputado levantava a revista na mão, eu me lembro demais dessa cena, levantava a revista na mão e gritava: como é que o jornal sabia que ele ia renunciar? Entendeu? Praticamente umas 2 semanas antes do ocorrido, né? Foi 2 semanas, no máximo 10 dias de modo geral. E assim aconteceu. E aí eu fiquei com esse sentimento de culpa, de ter... Eu tinha ficado com um sentimento de culpa e depois achei que ótimo, porque eu acertei, como acertar na loteria, uma coisa que você publica o fato, mas você não estava garantindo que ele ia renunciar, estava dizendo que ele tinha uma arma secreta. Havia possibilidade. Que era, exatamente. Perfeito. Seu Wilson, a gente vai só para um rápido intervalo, ok? Tá bom. O nosso convidado de hoje participou da cobertura jornalística da morte de Getúlio Vargas e da trajetória política de Juscelino Kubitschek. Os bastidores desses acontecimentos são destaques no próximo bloco durante a nossa conversa com o veterano jornalista Wilson Figueiredo. Voltamos já pela Boa Vontade TV.